Agora você pode ser preso por assistir anime. Parece um absurdo que eu acabei de falar, né? Mas é exatamente isso que a nova lei 15.487, que já foi aprovada, está falando pra nós. Essa nova lei não só pune quem produz e armazena conteúdos envolvendo pessoas pequenas, de idades pequenas, fazendo aquele tipo de coisa que você sabe muito bem o que é, porque eu não posso falar, senão o YouTube vai cortar as minhas perninhas, mas você sabe muito bem do que eu estou falando. Estamos falando de code points, que basicamente é aquele tipo de conteúdo que você vê naqueles sites envolvendo pessoas pequenas, de idades pequenas. Eu acho que deu pra você entender, não é mesmo? Basicamente agora é crime se você assiste, se você vê. Não é só crime quem armazena. Ou seja, a lei foi ampliada pra quem também assiste e vê esse tipo de coisa. Porque antigamente era muito fácil as pessoas burlarem essa lei falando, não, eu não armazeno esse tipo de conteúdo. E aí a pessoa só assistia por meios, seja lá como as pessoas encontram esse tipo de conteúdo, porque pra você achar esse tipo de conteúdo é muito difícil, porque nesse negócio você não encontra em qualquer lugar na internet, então você só encontra isso se você tá indo atrás. Aí você fala, e como é que você sabe? Você foi atrás pra saber? Não, mas é só você usar 2 neurônios pra você perceber que você não encontra esse tipo de conteúdo envolvendo pessoas pequenas com idades pequenas a rodo na internet. Você não precisa ir atrás pra saber que esse tipo de conteúdo não é fácil de encontrar. Você só encontra isso na famosa Deep Web, usando 50 navegadores diferentes, usando 50 VPNs, usando 50 proxies, entrando em grupos obscuros. Aí sim você consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo. Não é fácil achar esse tipo de conteúdo, só acha quem tá indo atrás. Então sim, eu concordo que quem assiste também deva ser criminalizado também, tanto quanto quem produz e armazena. Mas o problema começa quando a gente lê um pouquinho melhor essa lei. E diferente de alguns youtubers aí, que estão usando essa lei de pretensão pra espalhar fake news, um certo canal meio... ele fez um vídeo falando que agora já era. YouTube, Twitch, Instagram, todos estão na mira dessa nova lei, e essa nova lei vai acabar com os youtubers e os streamers. E literalmente com uma pesquisa de menos de 2 minutos eu descobri que não, essa nova lei não tá nem ligando para as plataformas que transmitem, já que plataformas como YouTube, Twitch, elas não apresentam o mesmo nível de ameaça quanto o Discord, já que aqui no YouTube, Twitch, a gente tem uma moderação muito mais rígida. Então tanto aqui no YouTube quanto na Twitch, as lives são moderadas, você não pode fazer qualquer coisa, diferente do Discord, que lá você pode abrir a sua câmera e fazer as maiores atrocidades que não vai acontecer nada com você, o Discord não vai te banir. Então não, isso é uma fala das próprias pessoas que está por trás dessa lei. Então diferente de alguns youtubers que estão espalhando fake news pra obviamente ganhar mais views e fazer uma bufunfinha ali, né, no final do mês, pra conseguir fazer uns trocadinhos com algumas visualizações espalhando fake news, eu fui atrás de ler essa lei, e o problema dela não é que ela está censurando as pessoas. O problema dela é que essa lei, ela abrange tanto personagens fictícios até pessoas reais. Vamos ler a lei. Para efeito dos crimes previstos nessa lei, considera-se material ou conteúdo de violência sexual contra ou adolescente, qualquer representação por qualquer meio, inclusive fotografia, vídeo, imagem digital ou outro registro visual. Até aqui, tudo bem, maneiro, legal, mano. Que envolva ou adolescente, real ou fictício. E é aqui que mora o problema. Porque agora você que assiste anime, joga algum jogo, você pode ser um criminoso. Exatamente, você que tá assistindo um anime e jogando um jogo, você está no mesmo nível de uma pessoa que estu e abu de uma pessoa pequena com uma idade pequena. Você que assiste anime e joga jogos, você está no mesmo nível dessas pessoas para o governo brasileiro. E eu concordo em partes, porque realmente, por mais que sejam personagens fictícias, algumas personagens fictícias realmente têm uma aparência pequena que remete a infantili, enfim, não é mesmo? E de fato, por mais que seja fictício, não é de bom tom você assistir e consumir esse tipo de conteúdo. Mas o problema é que até onde é considerado errado. Por exemplo, a Nahida do Genshin Impact é o que mais estão usando de exemplo para falar sobre essa lei. A Nahida do Genshin Impact. Será que você que joga de Nahida pode ser preso e considerado um criminoso? Porque a Nahida, ela de fato, ela é uma personagem pequenininha, mas ela tem 3.000 anos de idade. E ao meu ver, não, você não deve ser criminalizado porque você joga de Nahida ou porque você gosta do Nahida. Agora, um cara que vê conteúdos hen da Nahida, ele deve ser criminalizado? Ele deve ser preso? Realmente, se você assistir esse tipo de conteúdo, você não bate muito bem da cabeça. Mas o problema dessa lei é que ela deixa muito entreaberto
aberto. Então fica muito naquela, eu estou jogando um jogo, mas até quando? Até quando esse jogo vai ser permitido? Entende? E se por um acaso, amanhã do dia pra noite, todos os jogos que só sequer contenham uma pessoa pequena de idade pequena, resolva ser banido? Porque existem inúmeras obras que retratam pessoas pequenas de idade pequena em situações muito precárias, seja apanhando, porque essa lei ela não tá falando só de conteúdo sexual, ela está falando também de um conteúdo onde aparecem essas pessoas pequenas apanhando, sendo humilhadas, entende? E existem várias obras e vários animes que mostram essas pessoas nessas situações, mas mostram elas nessa situação no sentido de contar uma história. Será que essa lei vai permitir esse tipo de anime? Ou vai ter que ser banido também? Porque essa lei ela é muito aberta, ela abrange tudo. Então se por um acaso o governo falar, ó, essa obra aqui não está em conformidade com a nossa lei, censure ela ou seja banida do nosso país. E aí você vai ver, e é uma obra totalmente normal, que não tem nada de sexualização, e ela só estava contando uma história. Então é esse o ponto. É legal proteger as pessoas pequenas? É legal. Mas quando começa a sair do controle, a gente tem que dar uma olhada. Mas eu não sei se vocês lembram, mas isso começou com vamos proteger nossas pessoas pequenas. E, maneiro, da hora. Agora precisa de verificação em algumas plataformas para saber qual é a sua idade, etc. E isso é muito maneiro. Só que agora escalamos para um outro nível. Agora eles querem criminalizar pessoas que jogam jogos ou assistem certos animes. E eu não vou falar que é de bom tom você assistir esse tipo de anime ou jogar algum jogo que tem uma pessoa pequena sexualizada. Muito pelo contrário, não é de bom tom você fazer isso. Mas os caras estão preocupados se um amontoado de pixels que não existe, não tem sentimento, está sendo sexualizado. Enquanto nossas pessoas pequenas reais, essas pessoas não estão sendo protegidas. Já que caso você não saiba, agora aqui no nosso Brasilzão, quem decide se a pessoa pequena de idade pequena vai ter aquele filho fruto de um estu, não é a pessoa pequena, e sim os pais da pessoa pequena. E se os pais dessa pessoa pequena decidir que ela vai ter esse filho, filho de um estu, adivinha só, ela vai ter esse filho. Mesmo que tenha risco dela ir de F durante o parto, se os pais decidirem que sim, ela vai ter esse filho, ela vai ter que ter esse filho. Ou seja, proteger pessoas pequenas e de idades pequenas reais? Não, essas pessoas não merecem proteção. Eles estão preocupados se um amontoado de pixels fictícios que não existe está sendo sexualizado ou não. Cara, eu sinto que no Brasil é literalmente o poste mijando no cachorro. Ir atrás dos estudadores e prender eles? Não! Vamos proibir que as mulheres saiam nas ruas. Assim, os estudadores não vão mais estudar nenhuma mulher. Nossa, a gente resolveu o crime! Essa analogia é a mesma ideia do Discord. Vocês baniram a opção de compartilhar a tela e de ligar a câmera. Isso não resolveu de nada. Os criminosos continuam soltos e continuam cometendo seus crimes igualmente. Enfim, esses foram os meus 2 centavos de opinião sobre essa nova lei. Se você discorda de mim, comenta aí, porque diferente dos outros eu estou disposto a mudar de opinião se você tiver um bom argumento e que faça sentido. Se eu mudei o seu jeito de pensar de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e obviamente vem ser o meu aluno e aprender a crescer no YouTube. É só você dar uma olhada no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da descrição. E se você tá na televisão, é só você escanear esse QR Code que você pode ter acesso ao meu treinamento e virar o meu aluno. É isso aí, valeu e tchau!